do Grupo de Interesse Cidadania, que nós estamos completando apenas 3 meses de existência, desde a que nós propusemos aqui à diretoria do CUB a criação do grupo. Tivemos a palestra inicial do Almirante Elia, dando pontapé inicial ao nosso grupo de interesse. Tivemos a última palestra proferida pelo Almirante Tasso, dentro do grande tema geral de análise da conjuntura nacional, tema extremamente atual, não só pelo nome da própria conjuntura que estamos vivendo, mas pela sua relevância e importância que tem para todos nós como brasileiros. Prazer, mais uma vez, ter o Almirante Tasso aqui. Eu não irei me estender, muitos dos senhores aqui já estiveram. Quem está vindo aqui pela primeira vez, o próprio Almirante Tasso, ele normalmente inicia a sua apresentação com uma breve autoapresentação. Por favor, o senhor fique à vontade. E vamos assistir essa segunda palestra. É, na realidade, uma série de palestras dentro dessa temática global, mais ampla, da análise da situação política e nacional que estamos vivendo atualmente. Mas eu não fiz isso na palestra anterior. Peço permissão a todos, ao Almirante inclusive, que antes de iniciar a palestra, dar a palavra a ele, que nós ouçamos o nosso hino nacional, para depois darmos prosseguimento à palestra. Será cantado? Não sei, pela informação, ele será cantado? Ouvir
Bem, com certeza damos um pontapé inicial com essa vibração do nosso hino. Com certeza mexeu com todos nós no momento em que a gente cada vez mais está precisando honrar e se preocupar com as frases, né, com os versos ali escritos, e talvez aquele que mais mexa, não necessariamente do hino, mas conosco, é que nós fizemos uma oportunidade na nossa vida, um juramento perante ao pavilhão nacional, dizendo que nós defenderemos a pátria com a própria vida. Eu acho que essa frase talvez seja a mais marcante na vida de cada um de nós aqui presente, né? Almirante, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu tenho que usar esse microfone. Acho que não, né? Precisa usar? É melhor, né, os dois. Muito bem. Bem, meus senhores, eu queria iniciar fazendo um resumo da minha apresentação àqueles que não estiveram na última vez. É muito simples. Eu sou cristão, católico apostólico romano, brasileiro e militar. E tenho me mantido fiel a esses 3 princípios norteadores da minha vida, e assim será até morrer. Bom, feita essa apresentação, eu quero dizer aos senhores o seguinte: nós vamos continuar a palestra da vez anterior, verificando as vulnerabilidades do poder nacional e que formas nós teríamos de melhorar essa situação. Todos sabemos que o poder nacional é o conjunto de potencialidades transformadas em poder pela ação que determinam a realização dos objetivos nacionais e são estimulados pela vontade nacional. E essas expressões são a psicossocial, a política, a econômica, a militar e a científico-tecnológica. Eu considero a mais importante de todas a psicossocial, porque dela advém o moral e a moral nacionais e a vontade de realizar aquilo que nós queremos para o nosso país. O momento atual no mundo é de extrema confusão, e eu acho que, para entender bem o que se está passando, nós precisamos de ter um insight, uma visão de vida eterna. Em verdade, o de que se trata é um confronto, quiçá definitivo, entre o bem e o mal, no Brasil e no mundo. E exemplos recentes, muito frisantes do que eu estou dizendo, nós tivemos aqui, como o show de Madonna na praia de Copacabana, uma porcariada pornográfica e blasfema, aplaudida por milhões de pessoas, e agora, mais recentemente, a lamentável abertura das Olimpíadas de Paris, em que a blasfêmia contra os símbolos sagrados de tudo que representa a civilização ocidental e a pornografia estiveram presentes de uma forma assim ultrajante. Eu não assisti a mais nada das Olimpíadas por causa dessa porcariada. Agora, eles estão muito atuantes, estão querendo destruir as bases de tudo que foi construído no nosso mundo que nós chamamos de civilização ocidental, que é baseado na filosofia grega, nas artes e no greco-romanas, no direito romano e na tradição judaico-cristã, alicerçada para nós que somos cristãos pelas lições dos doutores da Igreja. Tudo isso está sendo vilipendiado, atacado, desfigurado pelos inimigos de tudo que representa aquilo que foi criado na civilização ocidental. E quem são eles?
são o comunismo, uma filosofia, uma cosmovisão diabólica do mundo, a nova ordem mundial, de uns indivíduos que querem impor ao mundo o seu domínio, e o crime organizado. Essas três vertentes do mal estão extremamente atuantes no Brasil e se dão as mãos. Aparentemente inimigas figadais, mas, em verdade, fraternos aliados na sua obra de destruição. Bem, eu vou agora abordar as vulnerabilidades que, na vez anterior, eu me referi, do poder psicossocial. Os ataques constantes aos valores éticos, morais, patrióticos e religiosos, principalmente a partir do advento da televisão. A televisão, que era uma invenção magnífica, se adequadamente utilizada, poderia ser um instrumento de educação em massa, de promoção dos bons valores, transformou-se, primeiro, por pecúnia, por vontade de lucro, num instrumento de destruição dos valores, principalmente a partir do fatídico ano de 1990 no Brasil. E também os ataques às instituições básicas da sociedade, à família, à escola, à igreja e, ultimamente, com muita ênfase, às Forças Armadas. Então, verifiquem o seguinte: os inimigos de tudo o que representa aquilo que nós acreditamos, que pode ser definido sob a grande chave de civilização ocidental, eles sabem que os seus oponentes mais formidáveis estão na crença religiosa, de todas as crenças, não necessariamente só da católica ou da cristã, as Forças Armadas e a família, e também a escola. Então, eles trataram de destruí-las, de infiltrá-las. Então, no comunismo chinês, havia a linha de Liu Weihan, que preconizava como destruir a igreja de dentro para fora. E no comunismo de Itália soviético tinha o Seminfor. Então, o que preconizavam essas linhas? Era infiltrar as religiões com jovens comunistas de extremo talento intelectual, para que eles ingressassem nas religiões, ascendessem na hierarquia e depois levassem a confusão ao povo crente. É a destruição das igrejas de dentro para fora. Então, nós tivemos na religião cristã os padres de Passeata, os padres guerrilheiros, que, de armas na mão, tentaram impor o jogo comunista, principalmente na nossa América Latina. E as Forças Armadas continuaram exatamente por esse juramento solene a que você se referiu. Nós juramos, todos os que vestem uniforme, defender a pátria, as instituições, com o sacrifício da própria vida. Instituições democráticas, que herdamos dos nossos grandes heróis do passado, que verteram sangue, suor e lágrimas para nos dar esse colosso que é o Brasil. Pois bem, infiltraram a igreja. Até hoje, ainda existem bispos, arcebispos e gente da mais alta hierarquia que comunga do credo vermelho e sabota os verdadeiros ensinamentos de Cristo. E as Forças Armadas, finalmente, também tiveram. Eu quero dizer a vocês uma experiência pessoal minha. Eu fui encarregado da seção de comunismo internacional da Agência Central do SNI por 7 anos. Fiz palestras pelo mundo afora e no Brasil. E o indivíduo que faz uma palestra, está no púlpito, ele sente quando o auditório sintoniza com aquilo que ele está falando ou não. E
O Doerte, meu amigo, era comandante do corpo de aspirantes e me convidou uma vez para que eu fizesse uma palestra na Escola Naval, na minha condição de chefe da seção de comunismo internacional da Agência Central do SNI. Eu senti que não fui bem recebido, não no aspecto a que estava acostumado. Quis o destino que logo em seguida eu fosse nomeado comandante do corpo de aspirantes da Escola Naval. Então eu cheguei lá, eufórico, porque eu já tinha servido como capitão-tenente e voltava como conca e achando, até eu me julguei mais do que eu era, digo, eu serei um novo Saldanha da Gama, eu vou levantar essa escola com os valores que eu quero transmitir a essa garotada. Foram os anos mais difíceis da minha carreira e meus cabelos embranqueceram lá. E lá eu estava, inclusive, durante a Revolução de 1964. Então, meus amigos, eu não tenho dúvida que já se tinha iniciado, porque nós descobrimos, em certa ocasião, literatura comunista nos camarotes dos aspirantes. Então, da mesma forma que as religiões foram infiltradas, não tenho dúvida, porque era um inimigo poderoso, que as Forças Armadas do Brasil também o foram. Vide os dias de hoje. Muito bem. Então, feito essa consideração, vamos voltar a outros tópicos de ataques à expressão psicossocial. Ação perversa dos meios de comunicação social, jornais, periódicos, revistas, difundindo tudo que era ruim, promovendo os maus costumes, o incentivo ao vício, bebidas, drogas, promiscuidade sexual, desrespeito aos pais e aos mais velhos. Então, eu, como um velho de 87 anos, eu posso dizer a vocês o seguinte, que os velhos na nossa sociedade brasileira hoje, pelo uso que todo mundo faz do computador, eles não deletam a coisa que é desagradável. Então, nós somos deletáveis. Os velhos, não contamos mais. Ao contrário das civilizações orientais, que dão muito valor aos idosos, nas famílias japonesas, por exemplo, o filho mais velho é responsável até a morte pelo cuidado dos pais. Na nossa sociedade, não. Os velhos são colocados à margem. Tudo que eles tinham para ensinar é considerado bobagem, porque novos valores apareceram. E esses novos valores são os comportamentos antinaturais promovidos por todos os meios de comunicação. A ideologia de gênero, o homossexualismo, a promiscuidade sexual. Em todas as novelas, a Globo Lixo faz um papel decisivo desde que foi implantada na destruição dos valores do Brasil, principalmente com aquele programa nefasto Big Brother Brasil. E, por outro lado, a exploração sensacionalista de crimes e propaganda decorrente dos criminosos nos noticiários de toda a área. Então, os grandes heróis passam a ser os criminosos. A juventude que é pervertida, ela começa a ver como seu modelo esse Beira-Mar e outros tantos. O abastardamento da qualidade de ensino. Vocês se lembram, no tempo da nossa juventude, que nós somos todos mais ou menos na mesma fase de idade, a excelência das escolas públicas, principalmente de duas elas que eram notáveis, e eu tive o privilégio de pertencer a uma. O Colégio Pedro II e o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de ser do Colégio Militar e fiz meu ginásio lá. E a formação moral, ética, patriótica era excelente. E a formação intelectual, então, não tinha paralelo. Quando eu fiz concurso para o Colégio Naval, eu me fechei 2 semanas em casa, estudando pelos cadernos do Colégio Militar, e passei em primeiro lugar para o Colégio Naval.
Muito bem. Então, hoje em dia, as faculdades de ciências sociais, letras, filosofia, pedagogia, psicologia, direito, são todas dominadas pela esquerda deletéria. Então, esses professores saem dessas escolas já com a missão de fazer dos jovens alunos militantes políticos de esquerda. E mais, o ensino do Brasil, que já foi gabado como muito bom, hoje é um dos piores do mundo. Nós estamos gerando legiões e legiões de analfabetos funcionais, incapazes de entender um texto, incapazes de saber até as 4 operações quando chegam ao fim do curso médio. Então, é uma barbaridade o que estão fazendo com o ensino no Brasil. Os órgãos internacionais que avaliam o ensino declaram que o Brasil é um dos ensinos de mais baixa qualidade do mundo. Naturalmente, do agrado daqueles que defendem a teoria de quanto pior, melhor. Por outro lado, o crime crescendo exponencialmente. Nós que moramos no Rio de Janeiro, vivemos sob permanente ameaça de nossas casas serem invadidas. Por isso que todo prédio tem grade. E o pessoal que mora no campo fica sob ameaça permanente do MST. A impunidade gera tudo isso e o terror, as pessoas de bem que moram nas favelas, tem muita gente trabalhadora, decente, que mora lá porque não tem recurso para ir para outro lugar. Vive aterrorizada ou pelos traficantes de drogas ou pela milícia. A milícia foi formada no início para combater o tráfico de drogas, constituída por policiais militares, etc. Acabou se transformando num outro braço do crime e explorando os pobres, os moradores. O desmantelamento da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi algo notável, que pela primeira vez no Brasil, os criminosos de alto coturno, tanto econômico como político, foram levados às barras dos tribunais, condenados. Pois bem, foi desmantelada. Quem era responsável pela Lava Jato está sujeito à perseguição, à prisão, à perda de mandato, e os criminosos, todos eles julgados, condenados, estão sendo libertados e perdoados em tudo que fizeram. E tudo isso gera uma visível insatisfação e inconformismo da maioria esmagadora da população, que em gigantescas manifestações populares sai às ruas pedindo socorro. Foi assim que eles foram pedir socorro às portas dos quartéis, acreditando que lá encontrariam guarida. O melhor sintoma de qualquer situação é o motorista de táxi. Pegue-se um motorista de táxi em qualquer cidade do Brasil e veja a insatisfação que ele tem com a situação reinante atualmente. Por outro lado, nós temos aí um executivo, supostamente eleito pela maioria da população, que não pode ir à rua em lugar nenhum sem ser chamado de ladrão, volta para a prisão. As reuniões que ele faz são raquíticas em número de pessoas. E, no entanto, foi ungido pelas eleições. Então, eu quero ler um texto que eu escrevi em 2015, quando os antecedentes da eleição da Dilma Rousseff, eu escrevi 13 de fevereiro de 2015. Mas ele está bastante atual, eu diria até piorado nos momentos presentes, e o título era O Resgate do Brasil, Ética e Moral, Pilares Básicos da Sociedade Nacional. A família, célula básica da sociedade, está harmonicamente estruturada quando amor e respeito presidem as relações entre seus integrantes. Há papéis claramente definidos para cada um dos seus membros, que devem ser cumpridos com afeto e responsabilidade, visando o bem comum,
desse núcleo social único e o desenvolvimento de cada um dos seus indivíduos. É no seio da família que as crianças vêm ao mundo, abrem os olhos para o ambiente exterior que as cerca e envolve para o resto da vida. Ensaiam os primeiros passos e os primeiros relacionamentos interpessoais. Tem a primeira escola informal que as prepara para a grande aventura do existir. E é ali também que tomam contato com o que é certo e errado. São orientadas sobre o bem e o mal, pela ação cuidadosa e presente dos pais, os primeiros educadores. A mãe normalmente tem papel preponderante na formação afetiva, por sua proximidade mais íntima desde o processo de gestação. Já o pai corresponde representar o princípio da autoridade, a estar presente até o fim da vida de cada pessoa. A forma como o filho se relaciona com o pai e com sua autoridade marcará o modo pelo qual se relacionará com qualquer forma de autoridade no futuro. Então, vejo, pai e mãe, homem, mulher. Aí os inimigos de tudo que nós desejamos criaram as famílias com duas mães, dois pais, quer dizer, duas mulheres lésbicas, constituindo um núcleo familiar com crianças, dois homens homossexuais, criando um núcleo familiar com crianças. E que exemplo, que formação para a vida pode advir daí? E isso aprovado pelas leis, aplaudido pela mídia. Desde a quadra tão importante da infância e por toda a adolescência, a juventude, os pais verdadeiramente amorosos, responsáveis e interessados na felicidade dos filhos, impõem limites ao comportamento deles e ao seu natural impulso de tudo querer fazer e de tudo querer possuir para si. É esse o verdadeiro preparo para a vida, pois nem sempre tudo será alegria, vitória, sucesso, sonhos realizados. Dores, tristezas, frustrações, derrotas fazem parte do existir e é preciso estar preparados, pronto a enfrentá-los, assimilá-los e partir com fibra para outros desafios. Então, os pais, eu via os meus filhos com os meus netos, não, vamos dar tudo a eles que nós não tivemos, vamos condescender. Então, não, eram amigões do peito, e aí estragaram os filhos. E aquele menino, aquela menina, que teve acostumado a não ter limites e tudo receber do que quisesse, quando encontrar as primeiras dificuldades, vai pirar. Então, ou vai ser delinquente ou vai se entregar ao vício da droga, porque não está preparado para enfrentar a dureza das dores que são da vida e que nos ajudam a crescer. O sofrimento é uma necessidade para que cada pessoa melhore na sua forma de ser. A nação é a família grandemente ampliada, repercutindo nela diretamente a formação advinda do núcleo social básico, que é a família. No Brasil, ademais, a influência espiritual e ético-moral dominante é da Igreja cristã. Não por acaso despertamos para o mundo civilizado com as caravelas que traziam a cruz de Cristo em seus panos. Chamamo-nos primeiro de Ilha de Veracruz e depois Terra de Santa Cruz.
e nossos ancestrais europeus eram os incomparáveis navegantes portugueses, que com muita bravura e coragem, na maior epopeia da humanidade, lançaram-se ao desconhecido do mar-oceano para dilatar a fé e o império, estendendo as fronteiras do mundo civilizado para todos os continentes. Portugal, pequenininho, fez isso. Depois, ao longo da nossa bela história, somando-se à nossa herança luso-amerinda, vieram ter conosco grandes contingentes de povos de muitas origens e religiões, como os escravos, outros em busca de oportunidades e de abrigo, e que fizeram da terra dadivosa do Brasil seu novo lar. Integraram-se a nós, contribuíram com seu trabalho para a grandeza da pátria e trouxeram para nós o enriquecimento dos seus usos, costumes e crenças. E assim fomos formando exemplar e abençoada nação, multirracial e multirreligiosa, unida pela fé no trabalho enobrecedor, na solidariedade e no respeito pelo semelhante, promovedores da paz e na busca incessante do bem comum sob as bênçãos de Deus, com variados novos nomes de acordo com o fervor de cada um. Desse modo, surgiu para o mundo o país do futuro, a terra da esperança, a pátria do Evangelho, nosso único e amado Brasil. Os brasileiros éramos felizes e críamos piamente no grande destino que nos estaria reservado. Tive a maravilhosa experiência de, como guarda-marinha, no verdor dos 20 anos de idade, viajar pelo mundo na inovidável viagem de instrução de 1957, a última a bordo do saudoso navio Escola Duque de Caxias. Estando na Europa, em contato primeiro com o berço da civilização como a entendemos, e com tantos países mais ricos e adiantados, sentia orgulho enorme do nosso país e do papel preponderante que estava fadado a desempenhar no mundo, mercê do gigantismo da sua base territorial, das suas incalculáveis riquezas naturais e do dinamismo da boa índole do seu povo. Pouco depois, veio a segunda e mal-sucedida tentativa do domínio comunista sobre nós, reeditando a traiçoeira intentona de 1935, dominada pela Revolução Restauradora de 1964, quando, uma vez mais, as Forças Armadas ouviram os clamores do povo e cumpriram seu dever de salvar a pátria ameaçada. Seguiram-se anos de paz, ordem e progresso, em que o Brasil ascendeu da condição de 48ª economia do mundo para a de 8ª. Havia competência, moralidade e ética presidindo a administração pública, e criteriosa, eficaz eficiência e honesta aplicação dos recursos oriundos dos impostos pagos pelos brasileiros. O país desenvolveu-se em todas as expressões do poder nacional, em todos os setores e em todas as regiões. A segurança era garantia, e o Brasil fazia respeitar e era respeitado em todos os fóruns do mundo. Ninguém tinha audácia
de querer interferir em nossa soberania ou tentar dizer-nos o que fazer. Veio um presidente da Argentina aqui tentar fazer isso e foi escorraçado pelo grande presidente Médici. Ninguém se metia com o Brasil. Eu fui testemunho, que eu era do Colégio Interamericano de Defesa, assessor lá, chefe da seção de política, e o Brasil era respeitado. Era. O critério básico dos sucessivos governos chefiados por militares era de conquistar e manter os objetivos nacionais na busca concreta da realização do bem comum. No início da década de 80, o celebrado autor americano Ray Klein, em seu livro de ampla repercussão, The Balance of World Power, comparando o Brasil aos Estados Unidos da América de então, atribuiu pesos iguais aos potenciais em todas as expressões do poder nacional e às estratégias nacionais respectivas de ambos os países, mas afirmava que a vontade nacional brasileira de realizar seu projeto nacional era superior à americana do Norte. Eram os anos do governo militar em Brasília e da tíbia administração Jimmy Carter em Washington. Jimmy Carter era um tipo Joe Biden. Vocês se lembram que ele fez uma tentativa de resgatar uns americanos que estavam reféns no Irã, mas mandaram helicópteros navais que, com a areia do deserto, ficaram impossibilitados de voar. E foi um fracasso retumbante a tentativa de salvamento. Então, era um presidente, coitado, que não se comparava com os generais presidentes do Brasil da época. Assim, acredito que entre todas as expressões do poder, a política, a econômica, a militar, a psicossocial e a tecnológica, a mais importante base de tudo é a psicossocial. É dela que deriva o moral, a moral, a vontade nacionais de realizar, progredir, ousar, lutar. De que adianta uma força armada poderosa, avançada em termos materiais e técnicos científicos, se composta de homens desfibrados, desmoralizados, medrosos e covardes? Nós temos o exemplo da Itália na Segunda Guerra Mundial, dotada de recursos extraordinários, mas os italianos não tinham a vontade de lutar. Eles não assimilaram a imagem do Sacro Império Romano redivivo do Mussolini. Então, foram batidos em todos os campos, até os abissínios derrotaram os italianos. E um grande chefe brasileiro, o almirante Pedro Max de Fronten, que comandou a divisão naval em operações na Primeira Guerra Mundial, dizia, com muita propriedade, que mais valem homens de madeira e homens de ferro em navios de madeira que homens de madeira em navios de ferro. Ao contrário, uma força menor, mais fraca, mais composta de guerreiros bravos e corajosos, está no caminho da vitória. A história é plena de exemplos frisantes, inclusive nas guerras mais recentes, para não falar em Maratona, em que um pugilo de gregos derrotou um exército muito maior de persas. Em meados da década de 50, porém, apareceu na realidade brasileira um novo fator de modificação de comportamentos e valores em massa. Era a televisão que surgia. Se utilizada para o bem e como instrumento de educação e de difusão da cultura, tem valor e alcance positivos extraordinários, mas se usada para a propaganda do mal, seus efeitos são catastróficos. Foi o que logo passou a acontecer por motivações iniciais basicamente de lucros, de pecúnia, principalmente as novelas demolidoras dos bons hábitos e costumes
mas também a ampla difusão sensacionalista de crimes nos noticiários e a exibição em qualquer horário de filmes em que imperavam a violência, na desatinada briga por audiência e pontos de pura-ibope, em que se lançaram a emissoras de redes, os maus exemplos e os incentivos de ações desagregadoras e condenáveis passaram a ser crescentemente mortais para a família, a base ética e moral da sociedade, atingindo indiscriminadamente as crianças, vítimas indefesas da babá eletrônica, os jovens e as pessoas adultas mais simples e letradas, que dedicavam grande parte dos dias à admiração passiva, castradora da imaginação e criativa da telinha. E nós tivemos agora uma coisa dantesca, que foi o advento do celular. Na história da humanidade, há uma menção ao chip do demônio. Ele colocaria um chip na mão de cada pessoa humana para controlá-las. Bem, o chip do demônio é o celular. Você vê o celular, as famílias, uma vez na minha casa, eu testemunhei isso. Vieram os filhos que eu tenho em Brasília, nós estávamos reunidos na sala, a televisão ligada, e todos os que estavam à volta da televisão, ninguém se conversando. Então, meus amigos, isso aí é uma tremenda máquina de emburrecimento. Tirou das pessoas a capacidade de falar, de escrever e de ouvir. E domina a vida. Então, é um verdadeiro chip de demônio. E nós velhos, eu confesso a vocês, a minha vida está extremamente dificultada porque eu não sei usar o telefone para fazer tudo como todo mundo faz. Então, eu ainda sou aquele cara que vai ao banco para pegar extrato, para tirar dinheiro. Primeiro que eu não confio. O Pix foi uma coisa maravilhosa, mas diz que estão adulterando a toda hora, roubam dinheiro. Então, virou, as famílias, vai num restaurante, está o marido ou a mulher um diante do outro, e por aí vai. Eis que, no quadro que se foi firmando a partir de 1990, 1990 foi um turning point, foi o governo Collor, em que nós depositávamos tanta esperança, né? Caçador de Marajá, e acabou repetindo o Jânio Quadros. Né? As forças desagregadoras empolmaram o favor da maioria do povo, pela intensa propaganda em que são mestras. As pessoas do mal sabem, são maravilhosos em fazer propaganda, em mentir e enganar. Baseada em promessas falsas e no mundo virtual, sem qualquer relação com a verdade dos fatos. E assim chegaram ao governo da República em 2002, disse eu naquela época, eu estou em 2015, ali permanecendo até agora, sempre pelo voto e buscando o poder total e permanente. Mas aqui no Brasil teve um fator pior dessa maldade. O crescimento do comunismo e dessas coisas todas no Brasil foi anterior à chegada do poder. Começou com Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele é réu de 2 crimes de lesa pátria. Primeiro, o fato dele ser ligado à nova ordem mundial. Ele tem um desgosto tremendo de não haver nascido em Paris. Então, ele acha que nascer no Brasil foi... E outra, o PSDB, eu sempre dizia isso, era o PT de paletó e gravata, enquanto que o PT era o PSDB de macacão. Então, durante anos, eles fingiram ser oposição e nós, incautos, votando sem saber que os dois buscavam o mesmo desiderato. O PSDB de forma mais lenta e o PTB de forma mais rápida. Muito bem. E aí apareceu um troço
nos cadernos do cárcere, um italiano chamado Antonio Gramsci trouxe a nova configuração do comunismo, extremamente eficaz, e que, no início, passou a ser chamado de eurocomunismo. Espalhou-se na Itália, na França, e agora está no mundo inteiro, e no Brasil com eficácia tremenda. Não precisa fazer revolução sanguinolenta, matar as pessoas. Não precisa fazer greves, agitações. Apenas, a pouco e pouco, mudando os valores da sociedade. Então, de tal maneira que cria um novo senso comum e faz com que as pessoas aceitem tranquilamente a receita da destruição. A desagregação ética e moral, a destruição da família, a destruição do ensino, a infiltração na igreja, a infiltração nas Forças Armadas, tudo feita de uma forma quase suave, diuturna, dia a dia, quase sem sentir. E quando a gente desperta, está num novo país. Eu quero me animar a dizer uma coisa que talvez seja um pouco inadequada. Eu estou tão feliz desse núcleo aqui, mas se eu estivesse aqui fazendo propaganda do comunismo, no momento até para jovens da universidade, eu tenho certeza que isso aqui estava lotado, não tinha fila na entrada do Clube Naval. Então, eles mudaram. Os jovens, hoje no Brasil, estudantes, são uma súcia de ignorantes, manipulados por professores pervertidos que querem fazer deles militantes políticos extremistas. Não sabem nada de coisa nenhuma, não respeitam os pais, acham que os mais velhos são um bando de idiotas que já deviam estar mortos, e por aí vai. O governo, era o governo da época, se omite, e continua, porque agora voltou tudo, propositadamente se omite do seu papel de ser bom exemplo e indutor de hábitos e procedimentos virtuosos por parte da população. Muito ao revés, voltando ao exemplo inicial da família, que precisa do bom exemplo e da boa atuação dos pais para manter-se íntegra, por sermos conduzidos por um sistema que falseia a verdade, manipula estatísticas e versões fantasiosas de fatos correntes, em benefício do seu projeto de poder, atenta contra a austeridade e o pudor no uso dos impostos sofridamente pagos pela população, seguidamente se vê envolvido em gravíssimos escândalos referentes ao desvio, mau uso dos bens e recursos públicos, e mesmo no campo do comportamento pessoal dos seus integrantes, escorrega em pesados deslizes, padecemos de grave crise ética que se espalha como praga maldita pelos mais variados segmentos sociais. Nosso querido país, 2015, fevereiro, está mergulhado em verdadeiro atoleiro moral, em vias de chegar à decadência, sem jamais haver atingido o apogeu. Se os patriotas, as pessoas de bem, as elites responsáveis pela condução do povo, continuarem passivas, inertes, apenas assistindo o encaminhamento nacional para o trágico destino que se delineia, serão malditas, julgadas pelo crime de lesa-pátria, pelos tempos afora, e responsáveis pelo infortúnio de filhos, netos, descendentes de todas as futuras gerações. É mais que hora, pois, de empreendermos a reação que resgate o Brasil para o caminho do grandioso destino sonhado pelos bravos antepassados que nos permitiram ter, com seu sacrifício em sangue, suor, lágrimas, trabalhos e sofrimentos,
o portentoso patrimônio nacional de que usufruímos até agora, mas que também está em perigo. Pela cuidadosa educação das gerações mais jovens, pelo nosso trabalho honrado, pela luta permanente contra toda forma de mal e de extremismo, pelo fortalecimento da família, da religião, do patriotismo, de todas as formas de bem, da paz, da justiça, do direito, da liberdade e da democracia, haveremos, sim, de elevar os pilares da nacionalidade, a ética e moral na terra de Santa Cruz, ao nível desejado, para realizar o sonho do grande projeto brasileiro. Bom, isso era 2015. Nós agora estamos numa situação muitas vezes pior do que em 2015. Nunca na história do Brasil anterior nós estivemos tão ameaçados da perda de todas as liberdades. E o modelo corrente é o da Venezuela. A Venezuela, depois do Hugo Chávez e desse homem que está lá, eles começaram empalmando a mais alta corte. Depois, cooptaram os militares para o lado deles. E aí está. Reduziram uma das nações que tinha um futuro garantido pela riqueza do petróleo abundante, a uma situação de miséria, de que nós brasileiros somos testemunhas, pela fuga em massa de cidadãos daquele país para o norte do Brasil, sem destino, sem esperança, sem comida, sem nada. E agora, mais uma fraude eleitoral, em que, segundo se diz, o candidato da oposição teve 70% dos votos e o Maduro se declarou vencedor e está matando quem não acredita nisso. Então, o modelo venezuelano, meus amigos, é o modelo que está sendo empregado no Brasil atual. E nós agora, as pessoas de bem, os patriotas, os que querem o bem do Brasil, em termos humanos, nós estamos mais fracos. Porque, ao contrário de todo o nosso glorioso passado, nós não temos mais o apoio das Forças Armadas, que se bandearam para o outro lado. Não sei porquê, é a grande pergunta. E, então, nós vamos ser núcleos de resistência. O povo, na democracia, é o senhor dos seus destinos. A despeito de um judiciário que tomou o poder em suas mãos, e já dizia Rui Barbosa que a pior forma de ditadura é a do judiciário. Eu me lembro, quando eu era tenente, de vez em quando tinha um problema envolvendo um juiz, aí o chefe dizia, não, juiz não dá, porque juiz prende. Então, o judiciário faz o que quer e ninguém reage. Antigamente, o militar tem que ser, por essência, um homem corajoso, disposto a arrostar qualquer perigo, conforme o nosso juramento, e sem medo de emitir a sua opinião para não desagradar a quem quer que seja. Então, nós convivemos com eles, companheiros que tiveram carreiras muito interessantes, porque foram a vida inteira yes men, né? Diziam tudo que agradava aos chefes, viviam de alamares pelos tapetes do poder e chegaram lá em cima. Mas hoje a situação está mais complicada, porque não é só agradar e dizer amém. Hoje, se você apontar as mazelas, você corre o risco de ser preso por 17 anos, sem possibilidade de qualquer apelação, como tem acontecido com tantas pessoas que estavam lá plácida e inocentemente em frente aos quartéis no dia 8 de maio, e foram arrebanhados, colocados num ônibus e estão presos lá até hoje.
Muito bem. Então, eu não sei se eu me estendi demais. Quanto tempo? Pois é, então, não, mas então eu acho que talvez nós vamos continuar, na medida em que Deus permitir, divagando talvez sobre os outros, da mesma forma que hoje nós falamos sobre o psicossocial. E então talvez fosse a hora de a gente fazer um break, para não cansar demais, e aí entrar no processo de debates, que lhe parece. Tá bom? Olha, eu agradeço muito. Agora, eu quero lembrar uma frase que determina o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. A few good men, uns poucos homens bons. Nós somos poucos, mas que sejamos bons pela pátria. Obrigado.